Senhores, senhoras, prezados amigos do Batuíra, os senhores estão diante do mais antigo membro desse grupo, que sou eu. Me sinto absolutamente em casa. Não estou diante de pessoas que estão me vendo aqui pela primeira vez. Eu sou amigo dos senhores há décadas, talvez em encarnações passadas tenhamos nos encontrado, e digo isso pela felicidade que estou sentindo em aqui estar. Há determinados momentos em que nós nos sentimos muito felizes e os espíritos, eles têm uma forma de tentar nos esclarecer o que estamos sentindo. E eles dizem o seguinte, que a felicidade que nos aguarda é tão soberba, é tão indescritível, que eles não têm nenhuma língua terrena, morta ou viva, que possam utilizar os vocábulos para descrever o que nos aguarda. É evidente que nós não atingiremos essa suprema felicidade em uma única encarnação. Alguns, talvez até isso seja possível, mas a imensa maioria de nós, não. E dizem também que, às vezes, a ponta do véu de Ísis, que separava para os egípcios o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, nos é erguida, só a pontinha. E nós sentimos alguns eflúvios dessa felicidade que nos aguarda. Eu acredito que eu esteja, nesse momento, sentindo alguns desses eflúvios. Estou em casa, estou perante amigos e trago aqui informações em cumprimento a uma colocação em forma de frase de um grande escritor espiritualista e espírita kardecista cristão do meu país, chamado Jorge Andréa. Um dos seus livros ele colocou o seguinte, e eu coloco em sua homenagem na apresentação do meu segundo livro, Espíritos Decaídos Materializados. O que diz Jorge Andréa? Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada tem por obrigação, comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Isso é exatamente o que eu procuro fazer através dos meus livros. Por que teria sido o motivo em que Paulo, ou Saulo, teria se transformado do maior perseguidor dos cristãos instantaneamente na maior figura do cristianismo, ultrapassado tão somente pelo próprio Jesus? Uma visão. Ele viu Jesus. As comportas fluídicas do espaço se abriram e ele viu um ser de luz descer na sua direção. Uma túnica composta de pontos luminosos e os cabelos tocando aos ombros a moda antiga nazarena. E ele, extasiado, sem perceber, já de joelhos na areia, vê aquele vulto dele se aproximar e lhe indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, deslumbrado diante daquela visão, pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não recalcitres contra os agulhões. Entre na cidade e ali te será dito o que fazer. Então ele viu, ele teve uma visão e se transformou na maior figura do cristianismo, ultrapassado tão somente pelo próprio Cristo. E se algum de nós se deparasse
como está acontecendo comigo há quase 40 anos, com aqueles que nós achamos que tenham morrido. E muitos dos que vivem no planeta Terra consideram que tenham desaparecido para sempre, sob determinadas condições especialíssimas, conseguem constituir, por alguns momentos, um corpo semelhante ao nosso e de nós se aproxima. É com isso que eu convivo há 40 anos. É com isso que meu pai convive há 50 anos. É com isso que o grupo a qual pertenço convive há quase 70 anos, que é o Lar Frei Luís. Então, alguns ficam um pouco assim, surpresos com a eloquência que eu utilizo nas minhas palestras, quando falo sobre materializações de espíritos, quando falo sobre ectoplasmia. Mas essa eloquência, essas convicções, não foram adquiridas de um dia para o outro. Foram adquiridas através de décadas de estudo, de testemunhos, de pesquisas. E eu, como médico que vivo da ciência, surpreso, encontrei grandes cientistas na história da humanidade que também estudaram, compreenderam e descreveram os mesmos fenômenos que eu estou relatando. Então, as minhas convicções hoje são inabaláveis. Eu não tenho mais o direito de retornar desse caminho que eu estou. Porque as provas incontestáveis que eu tenho da sobrevivência da minha personalidade não são mais discutíveis. Eu só posso acreditar e cada vez aumentar mais os conhecimentos e cumprir o que está me dizendo Jorge Andréa. Eu tenho que compartilhar isso com todos. Com as mães que acham que perderam seus filhos, com os companheiros que acham que perderam as suas companheiras e vice-versa. E procurando sempre, dentro dos ensinamentos, dos embasamentos científicos, compreender o que eu estou vendo. Isso é que é o mais difícil. Porque esses fenômenos são explicáveis por uma ciência que está longe de ser compreendida pela nossa inteligência, que não conhece nada mais do que 4 ou 4,5% do que existe no universo. Nós não sabemos, por exemplo, o que é a lei da gravidade. Sabemos que ela existe, sabemos calculá-la, mas não sabemos o que ela é. Por que os corpos se atraem uns aos outros? Sabem de onde vem o nome magnetismo? Magia. A ciência não sabe o que é o magnetismo, embora saiba calculá-lo, prever os seus resultados, mas na essência nós não sabemos o que é o magnetismo. Então eu não sei o que é o ectoplasma, o tal fluido energético que é expelido pelos médiuns de efeitos físicos e que permitem que os espíritos se materializem. Eu não sei como que essas materializações acontecem, eu estou testemunhando, e estou colocando em livros. Aqueles que vierem após mim, principalmente os ligados às físicas, como o André Luiz, saberão melhor interpretar o que eu estou testemunhando. Da mesma maneira que os discípulos de Jesus não sabiam como ele fazia o que fazia, mas se não fosse pelo testemunho deles, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Eu trouxe algumas imagens que me parece seria o mais adequado nesse nosso encontro de hoje. Observem que, para a ciência, os problemas da origem da vida, da evolução, são insolúveis, à luz das teorias físicas, químicas e biológicas atuais. Eles não têm como explicar o que é a vida. Ela existe. Mas as conjugações que eu coloco no terceiro livro que vem aí, como A Conspiração para a Vida, num dos capítulos, e que eu vou demonstrando, dentro das minhas parcas possibilidades, as adequações físicas, químicas e biológicas que permitem que nós existamos, são incompreensíveis para qualquer um. Sejam aqueles que acreditam que a vida se originou na Terra, sejam aqueles que acreditam que a vida veio do espaço e aqui foi semeada. Mas como ela começou, mesmo que tenha começado lá fora? Não sabemos. O que eu costumo dizer é que todas as religiões são importantes, mas eu as vejo como degraus.
E à medida que nós fomos evoluindo, intelectualmente principalmente, nós vamos precisando de religiões que nos acompanhem. E o melhor exemplo que eu coloco, sempre que faço essa explanação, é de o grande gênio da informática, Steve Jobs. Todos conhecem, principalmente os jovens. Até a adolescência, Steve Jobs era frequentador assíduo da igreja anglicana. Todo domingo ele estava lá. E aí aconteceu, os mais antigos lembrarão, uma tragédia em um país africano chamado Biafra. E a revista Time colocou na capa mães magérrimas, com filhos magérrimos ao colo, tentando se amamentar. Mas as mamas caídas daquelas mulheres magérrimas simplesmente não tinham leite. Quando Steve Jobs viu aquela imagem na capa da revista Time, dobrou a revista e foi para a igreja ao seu culto dominical. Terminado o culto, se aproximou do bispo e indagou: senhor bispo, Deus sabe que isso está acontecendo? O bispo, surpreso, respondeu: sim, sabe. E veio a pergunta fatal: o que é que ele vai fazer? Resposta do bispo: não sabemos. Não sabemos. Nunca mais Steve Jobs entrou numa igreja. Então, o que eu acho que está acontecendo é que nós estamos precisando dessas informações. Como eu falei no sábado, eu vou desencarnar, a minha personalidade vai continuar viva, isso é uma roupa que eu vou abandonar, os átomos e as partículas serão utilizadas na confecção de novos corpos orgânicos ou inorgânicos, mas a minha personalidade ingressará em outro mundo. Que mundo? O que as ciências chamam de universos paralelos, o que as religiões chamam de planos astrais ou planos espirituais. Mas eu vou continuar íntegro, vivendo, sendo quem eu sou. Mas eu quero saber onde é que eu vou morar, o que é que eu vou me alimentar, o que é que eu vou vestir, onde eu vou trabalhar. Tudo isso eu preciso dessas informações, e os nossos filhos também, porque tem todas essas indagações no quarto da sua casa, basta clicar no botão da internet. Muito bem. Dentro disso que nós estamos colocando, eu fui muito, assim, incisivo no sábado, em não acreditar numa coisa chamada acaso. Não é possível tanto acaso. E coloquei vários exemplos aqui, e só trago essa imagem, que é um dos tais acasos. Eu não aguento mais tanto acaso. Os senhores, por favor, orem por mim para que eu não enlouqueça com tantos acasos que a ciência nos coloca. Aliás, eu não vou enlouquecer porque eu sou casado com uma psicóloga. Rosário, eu só poderia casar com duas mulheres, uma psicóloga e uma psiquiatra. Porque eu, na acepção da palavra, há quase 40 anos, estou vivendo no meio de fantasmas. Estou convivendo com os fantasmas. Ou são chamados de fantasmas. Fantasmas não existem. São espíritos como nós, simplesmente desencarnados. Mas conversam comigo. Me dão algumas informações precisas. Então, é uma das razões fundamentais de eu não acreditar no acaso e acreditar piamente na continuidade da vida. Essa é uma dos acasos que são nos pregados pela ciência. A probabilidade de conformações para uma cadeia proteica, olha só, eu nem usei isso no sábado, com 150, quer dizer, sem isso não existe vida. Um exemplo de uma proteína, das milhares que compõem, talvez 100 mil que compõem os nossos corpos, 100 mil tipos diferentes. Para que isso tudo tivesse conjugado, a ciência está me dizendo que seriam 10 elevado a 45 possibilidades, ou seja, um seguido de 45 zeros para uma. Então, isso não pode ser obra do acaso. Não tem como eu achar, alguém acreditar, que isso é obra do acaso. O que existe é uma tremenda ação de planejamento que está nos acompanhando há milhões de anos. Simplesmente a nossa evolução como humanos já consta em torno de 40 milhões de anos. E isso não é obra do acaso. Os que acharem que eu possa estar exagerando, eu aconselho a ler os trabalhos da doutora Anne d'Ambricourt Malassez, uma
pesquisadora francesa, paleontóloga, e vejam o que ela descobriu nos seus estudos sobre a evolução dos pré-humanos. E essas programações não estão somente baseadas em nós, humanos. Alcançam também os animais. Quem ensinou a aranha a fazer isso? Quem ensinou esses pássaros a se organizarem dessa forma conjuntamente? Quem ensinou aos peixes se organizarem em cardumes, em que basta que nós atinjamos a água onde eles se encontram com o bastão, para que eles se voltem aos milhares na mesma direção instantaneamente? Então, isto nos leva a crer que parece existir algum campo energético envolvendo esses conjuntos de animais, organizando a vida como um todo e fazendo com que essa vida vá evoluindo como se estivesse subindo degraus. E se nós, ao exemplo desses animais, conjugados por campos energéticos inalcançáveis ainda pela nossa ciência, mas que já os prevê, já sente a sua existência, estivermos também reunidos em campos semelhantes a esse? Se formos células de um mesmo organismo, eu tenho 50 trilhões de células compondo o meu corpo. 50 trilhões de células compondo o meu corpo. Basta que uma delas se transforme em uma célula cancerosa, que eu vou perder o meu corpo. Porque é um conjunto muito harmonizado, trocando informações energéticas, fluídicas, alcançáveis e inalcançáveis pela ciência. Esse raciocínio pode, inclusive, ser transmitido para casas iguais a essa, em que o conjunto de harmonizações é fundamental para que a missão seja cumprida. Os senhores não estão aqui por acaso. Nosso amigo Orlando não é presidente dessa casa por acaso. Então cabe a nós, que pertencemos a esses grupos, o estabelecimento de uma base para que aqueles que venham depois de nós deem continuidade cada vez mais firme à nossa missão. O grupo Frei Luís tem 70 e poucos anos de idade. O grupo Batuíra tem 17. Quando o grupo Batuíra tiver com 70 anos, nenhum de nós estará por aqui. Mas aqueles que carrearão, que absorverão os nossos pensamentos, aquilo que deixamos escrito, hoje então, que deixamos gravados, a minha imagem não estará mais aqui, mas eles poderão ver nos CDs, nos DVDs, nas gravações, na internet, cada vez mais aprofundado, cada vez mais detalhado. Então essa conjugação harmônica que me espantou diante do que eu vi no sábado, um auditório daquele tamanho absolutamente repleto, a dificuldade que eu tive de me levantar na mesa em que estava ao lado de André e de Hassan e caminhar até a tribuna onde me aguardava diante daquela plateia emudecida, em silêncio respeitoso. Só eu e o André sabemos o que sentimos naquele momento, a responsabilidade que pesava nos nossos ombros. Isso deveu-se a quê? A organização dessa casa, que se transmitiu aquele encontro. Então não é por acaso, por exemplo, que um grande amigo chamado Sérgio toma conhecimento de um livro chamado A Face Oculta de Medicina e entra em contato com seu pai: por favor, papai, não venha do Brasil para Portugal sem me trazer 2 livros desse. E aqui chega e ele transmite as informações, diz ele para mim, evidentemente que eu acreditei imediatamente, porque isso tinha acontecido com outras pessoas, que já leu o livro 2 vezes, e informa a um outro amigo, chamado José Bento, irmão, e o José Bento vai ao Brasil, tem contato comigo, informa Orlando, entrega os livros a Orlando, e é feita uma conjugação que nós achamos casuais, e eu aqui estou. E as repercussões, os desdobramentos que nós estamos já vendo acontecer desse encontro, 300 livros já saíram no sábado. Esses livros serão entregues a médicos, que é a classe, no meu entender, a que eu pertenço, que mais precisa dessas informações relacionadas com a materialização dos espíritos, para que eles saibam que mesmo aqueles que não acreditam não estão sozinhos.
Porque a quantidade de informações que nós temos que manipular para tomar uma decisão terapêutica, uma decisão diagnóstica, são tantos que nós precisamos de alguém soprando nos nossos ouvidos, vasculhando o interior, os subterrâneos daquilo que aprendemos na nossa vida e aprendemos em vidas anteriores. Sem essa ajuda, eu repito, muitos dos nossos sucessos como médicos não aconteceriam. E eles são tão humildes que nem deixam que nós percebamos essa ajuda. E aí colocam no nosso colo toda a alegria de um sucesso que não teríamos sem a ajuda deles. Eu peço a Deus, peço a Frei Luís, o líder espiritual do meu grupo, católico, comandado por outras duas entidades, auxiliado, Padre Isabel e Frei Leonardo, quer dizer, entidade católica comandando um grupo espírita, o que salta aos meus olhos, não é? O termo que eu sempre uso para meus alunos quando falo alguma coisa óbvia, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta meu nariz, puxa a minha orelha. Eu não posso deixar de perceber que nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, em hindus, em judeus, em islamitas, ateus, porque para Deus não existe essa divisão. Nós somos um único rebanho, reunidos por campos energéticos semelhantes ao que une os cardumes e os bandos de pássaros, com um único pastor, Jesus, o Cristo planetário. Então valorizem essa união entre os senhores. É claro que, como humanos, nós vamos apresentar e sofrer divergências. Isso é natural no plano evolucional que nós estamos como espíritos. Mas nós ultrapassaremos esses obstáculos. Quantos obstáculos o Orlando passou nesses 17 anos? A grande maioria ele não deve nem se lembrar, mas eles vão sendo ultrapassados e nós não sabemos como é que a ajuda vem, mas ela vem. Porque a finalidade de grupos como esse foge até o nosso próprio alcance de imaginação. Não vejo, eu pessoalmente não vejo, solução para a humanidade fora da filosofia espírita, kardecista, cristã, principalmente na sua base, que é a lei kármica e a lei da reencarnação. Não tem como, porque se eu estou aqui hoje, eu posso amanhã reencarnar num país africano que esteja padecendo com o vírus do ébola. Então, se eu estiver habitando um país evoluído, com recursos financeiros, por que eu deixarei de ajudar países mais atrasados do que o meu, se eu posso amanhã reencarnar naquele território? Então, na hora que você começa a perceber cientificamente essa verdade, a ciência pode salvar a humanidade, porque ela vai vir em ajuda às religiões. As religiões, elas conduzem o nosso comportamento, nos dizem o que fazer, como proceder, até o momento da morte. A partir dali, nós estamos cheios de dúvidas. Se é para ficar na contemplação eterna de Deus, na ociosidade, estou fora. Não quero. Por mais celestial que seja essa ociosidade, eu quero trabalhar. Eu quero aprender. Eu quero estudar. Eu quero ajudar. Eu quero, segundo as informações que nos vêm dos nossos amigos, dos planos espirituais ou dos universos paralelos, à medida que formos aprendendo, nós vamos colaborando mais com Deus no equilíbrio dos seus universos. E segundo eles, à medida que vamos evoluindo e melhor ajudando Deus, mais felizes nos sentimos. Observem que esses campos energéticos que a ciência está sentindo já o odor, eles estão se aproximando da descoberta científica, se prendem também ou organizam também os corpos vegetais. Os nossos corpos são organizados por esses campos que a ciência chama de morfogenéticos, que nós chamamos de perispírito. Porque se um espermatozoide se une com um óvulo e forma um ovo, e que dá 2, 4, 8, 16, 32, 64 células absolutamente iguais, são essas energias
inalcançáveis na nossa imaginação, que vão empurrando uma dessas células para se transformar numa célula muscular, outra numa cutânea, outra numa pulmonar, outra num neurônio e assim por diante. Isso não é obra do acaso. Não dá. E esses campos que nós já pressentimos, eles estão incluindo até os cristais e outros minerais. De onde vem toda essa harmonia? Quem é que programou isso tudo? O acaso? Não é possível. O estudo desses campos chamados morfogenéticos pela ciência, o principal estudioso desse assunto é Rupert Sheldrake. Os livros dele aconselho a leitura, principalmente dos mais jovens. Uma Nova Ciência, é o principal livro dele, Uma Nova Ciência. Ele está, através das suas pesquisas rigorosamente científicas, nos informando que esses campos energéticos que nos envolvem, que envolvem os conjuntos das instituições que nós participamos, das sociedades que nós pertencemos, atingem incomensuráveis distâncias. E ele fez, por exemplo, testes com cães, em que quando os donos terminavam o seu horário de trabalho e começavam a se aprontar para voltar para casa, inexplicavelmente, os cães percebiam. Como seria possível se eles estão a quilômetros de distância dos seus donos? Então, eles estão também envoltos nesses campos energéticos, nesses campos morfogenéticos, que é o que moldam os cardumes, que é que moldam os bandos de pássaros, que é que moldam os nossos organismos físicos. Nós somos células de um imenso organismo. E até onde entendo, esses campos morfogenéticos ou perispirituais, ou seja lá o que for, atingem todo o universo. Então, se eu estiver com algum problema aqui, uma célula que esteja até em outro planeta, humana ou outro nome que nós queiramos dar, poderá captar o meu sofrimento. E se eu estiver numa harmonia que me leve à felicidade, da mesma forma será captado. Então, se nós trabalharmos em conjunto pela melhoria do conjunto, todos nós atingiremos uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor de compreensão. Isso envolverá nossas famílias, os nossos entes queridos. E peçamos até por aqueles que, de alguma forma, se consideram nossos inimigos. Isso existe diante do planeta que nós habitamos, que é um planeta de provas e expiações. Diante desse meu raciocínio, procurando me situar dentro da ciência, eu encontrei essa figura que viveu no século XIII, na Itália, um tremendo matemático chamado Leonardo Fibonacci, que é o nome mais conhecido, Fibonacci. Lembra dele, Bento? Muito bem. O que esse matemático percebeu? Que existe uma fórmula envolvendo tudo que existe no universo. Eu não dá para me acompanhar porque eu não sou matemático, nem sou físico, mas é impressionante como as precisões que ele conseguiu encaixar numa fórmula se adaptam exatamente dentro de outras estruturas, como, por exemplo, as pétalas das flores. E se nós conseguíssemos, por exemplo, incluir uma fórmula matemática dessa num grupo igual a esse? Isso é possível, porque o Fibonacci chegou a observar que essa fórmula se adaptava matematicamente precisa e exata até na formação das ondas. Nós que achamos que as folhas das árvores se espalham aleatoriamente, se encaixou também numa fórmula matemática de Fibonacci, mostrando que não é aleatória a organização das folhas. Elas seguem uma determinação matemática. Quem programou isso? O acaso? E quando a gente vai mais adiante, observamos que as fórmulas matemáticas de Fibonacci englobem até o universo como um todo, as galáxias, os planetas, as estrelas. Tudo isso é forma de energia. Eu, no início da nossa apresentação no sábado, citei como a ciência coloca
os estágios das civilizações extraplanetárias existentes no universo que a ciência aceita. 1, 2, 3, 4, de acordo com a sua capacidade de aproveitamento da energia. E outra coisa curiosa, e que eu coloco como um dos capítulos do meu terceiro livro, chamado O Silêncio do Universo. O Silêncio do Universo. A ciência não entende por que, se existem tantas civilizações extraplanetárias, muitíssimo mais evoluídos do que a nossa, por que eles não entram em contato conosco? Segure-se na cadeira para não cair diante da explicação que a ciência nos dá. Ela nos diz que eles não entram em contato conosco e até bloqueiam os nossos sinais em direção a ele, que poderiam retornar a nós comprovando a sua existência, porque nos consideram como formigas. Quem de nós, passando por um formigueiro, perderíamos tempo em tentar nos comunicar com as formigas? Mas eles não sabem o que nós sabemos. E o que nós sabemos que eles ainda não sabem é que essas civilizações extraplanetárias não evoluíram tão somente na tecnologia, mas evoluíram também na espiritualidade, na sua bondade, na sua moralidade. E estão aguardando que nós evoluamos para que possam de nós aí sim se aproximar. Porque se aproximarem de nós agora, nós vamos querer saber os conhecimentos que eles têm para utilizarmos na conquista de outros povos, na utilização dos instrumentos bélicos que eles poderiam nos informar e que não utilizam há muito tempo, porque não precisam, porque compreenderam aquilo que está incrustado na filosofia kardecista espírita cristã, que somos eternos, que somos evoluindo através de encarnações sucessivas e estamos caminhando, por exemplo, em relação à Terra, ao espírito mais evoluído que aqui chegou, Jesus, um Cristo planetário. Um espírito tão evoluído que lhe foi dada a responsabilidade de governar um planeta inteiro como a Terra, desde que ela era tão somente uma poeira cósmica, com a sua humanidade encarnada e a sua humanidade desencarnada. Já imaginaram algum de nós governando um planeta? Eu não consigo governar nem o quarto da minha casa. Eu não sei onde estão minhas meias, minhas camisas, eu não sei onde estão minhas calças. Quem tudo resolve é a minha santa mulher. Então como é que eu vou governar? Mas eles estão nos dizendo que à medida que nós fomos evoluindo, nós vamos tendo essa capacidade. Bom, eu tenho a eternidade à minha frente. Eu tenho a eternidade à minha frente. Então, o que significam 60, 70, 80 anos aqui na Terra? É claro que nós temos que evoluir procurando nos instruir, não somente através dos livros, não somente dos livros que estão relacionados com aquilo que fazemos, com a profissão que eu adoto. Eu não leio só medicina, eu leio tudo. Tudo que me cai na mão e que eu possa compreender. Porque uma das maiores torturas que eu tenho como encarnados é tentar compreender o que é que eu estou vendo. E me parece que o principal vertente para a compreensão dos fenômenos de materializações de ectoplasmia está na física teórica. Eu aconselho sempre aos jovens, leiam tudo que puderem, leiam revistas, leiam jornais, leiam livros, mesmo que não estejam na área em que militam. A leitura é uma coisa fantástica. Eu sou um fanático pela leitura, desde que eu nasci. Meu pai me conta que eu não queria sair da barriga da minha mãe. Então passaram uma revista em quadrinhos diante das pernas da minha mãe e quando eu botei a mão para pegá-la, eles me puxaram para fora. Então, desde que eu nasci, eu sou um fanático pela leitura. E admiro esses mensageiros divinos que nos são encaminhados, como, por exemplo, Louis Braille, o criador do método Braille de leitura para cegos. Que missão fantástica! Ele ficou cego aos 9 anos de idade, porque caiu na oficina do seu pai, que trabalhava com couro, e um dos instrumentos do pai penetrou na sua vista, fez uma infecção que se transmitiu ao nervo óptico, alcançou a outra vista, e aos 9 anos, Louis Braille ficou completamente cego. E ele sempre dizia o seguinte: os cegos são prisioneiros. Só uma coisa poderá libertar os cegos: a leitura. A leitura que pode libertar os cegos. E na França, naquele tempo, como é que era tentado ajudar os cegos à leitura? Através de letras garrafais, em que o cego, passando a mão, sabia o que era um A, o que era um B. Mas como é que você vai fazer livros com letras desse tamanho? E já maduro,
sentado num restaurante com seus amigos, um dos amigos leu para ele uma notícia que foi culminante, que foi o momento supremo de ajuda aos cegos. O que o amigo disse a ele? Olha, um capitão da Marinha Francesa desenvolveu um método de leitura ou de acompanhamento pelas bordas do mapa através de uma cabotagem. Como? Ele está perfurando o mapa do litoral francês e os capitães à noite sentem essas perfurações. Quando o Braille escutou isso, começou a saltar, cego, no restaurante. Descobri, os amigos do acalmaram. Descobriu o que, Luiz? O que você descobriu? A forma de libertar os cegos. Me levem a esse capitão. Levaram, o capitão explicou a ele como é que ele fazia e ele começou a trabalhar no método Braille. Ele conseguiu constituir um método de leitura para cegos através do tato, porque eles perfuravam e os cegos sentiam essas elevações do contrário da folha que era perfurada, e assim criou-se o método de leitura, absolutamente inaceito pelas autoridades francesas. Ninguém ligou. Mas ele continuou trabalhando e desenvolveu um método de estudo da música para cegos. Contam as crônicas, eu aprendi isso quando estava estudando na França em 1990. Contam as crônicas que uma menina que tinha nascido cega aprendeu com o método dele a tocar piano. E deu uma audição tão extraordinária que a plateia levantou e não parava de bater palmas. A menina cega se aproximou do microfone e disse: por favor, não é a mim que vocês têm que agradecer, mas a um homem chamado Louis Braille, que foi quem permitiu que eu aprendesse a tocar o piano. Da noite para o dia não se falava outra coisa, o método Braille que acabou tomando conta de todo o planeta. E todo mundo sabe quem é Louis Braille pela leitura dos cegos. Quando a notícia foi levada a Braille, ele disse o seguinte: olha, eu chorei 3 vezes na vida. A primeira quando eu fiquei cego. A segunda quando eu ouvi falar no método do capitão francês. E estou chorando agora, porque eu vejo que a minha vida não foi em vão. O mais extraordinário dessa história será dito agora. O mesmo instrumento que o capitão usava para perfurar o mapa foi o instrumento que perfurou a vista de Braille. Então veja a missão extraordinária que esse espírito trouxe. E outros trouxeram, como a descoberta dos micro-organismos, o Pasteur, a descoberta dos antibióticos, a libertação da Índia. 3/4 da Índia foi libertados por um mensageiro divino que nem cristão era, e portando uma bengala, uma túnica paupérrima, um par de sandálias, liberta 3/4 do Império Britânico, pregando a verdade e a não violência. Que homem é esse? Então, as soluções para o nosso planeta e para a humanidade estão na mão de quem? Do Cristo planetário. E como é que ele resolverá os nossos problemas? Encaminhando a Terra, através de encarnações, e espíritos evoluídos que trarão as soluções para o nosso problema. Há uma colocação de Divaldo Pereira Franco, em que ele diz que as chamadas crianças índigos, ou crianças cristais, não é, estariam nesse rol desses espíritos que estão se aproximando do planeta Terra, que estão se aproximando do nosso orbe. E ele divide esses grupos de espíritos altamente evoluídos em 4 grupos. Primeiro, espíritos altamente ligados à justiça. Nós estamos vendo isso acontecer no meu país. Os jovens conseguindo coordenar situações políticas, administrativas, econômicas, que nunca aconteceu no passado. Um segundo grupo, espíritos muito evoluídos no ramo da engenharia e que trarão soluções para toda a humanidade e não somente para aqueles grupos mais privilegiados que vivem em países muito mais desenvolvidos que os nossos. O terceiro grupo, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. E o quarto, que no meu ver é o mais importante, espíritos com grande evolução no caminho da mediunidade.
Então, os 7% de médiuns que são encontrados, declarados, médiuns declarados na humanidade, são só 7%. Mas e quando esses espíritos com esse dom da mediunidade mais desenvolvida aportarem no nosso planeta, serão 10, 20, 30, 40% de médiuns, e esses médiuns nascerão na casa dos cientistas. Os cientistas não poderão mais virar as costas para esses fenômenos, porque os seus filhos serão médiuns, e eles vão querer explicações. E essas explicações trarão as informações todas que nós precisamos. A medicina, por exemplo, os médicos do futuro serão médiuns. Nós captaremos as informações do corpo humano que hoje nós precisamos de uma parafernália incrível para que possamos encontrar uma tumoração maligna na sua fase inicial. Nós compreenderemos o porquê dos males que acometem todos os seres humanos, sejam esses males morais, sejam esses males físicos, e veremos definitivamente que não existe injustiça divina. A injustiça divina tem que ser abolida no nosso vocabulário. Onde seria a injustiça divina se eu, em encarnação passada, tivesse disparado propositalmente um projetil de arma de fogo e tivesse dilacerado a medula de um ser semelhante a mim, um semelhante, e esse semelhante tivesse ficado paraplégico? Existe alguma injustiça divina se eu sofrer um acidente em encarnação futura e nesse acidente ter a minha medula dilacerada exatamente no local onde eu fiz a medula do meu próximo ser estraçalhada? Onde haverá a injustiça divina? Nós estamos agora espantados, tristes com essa tragédia acontecida na França, esse avião que caiu, 150 almas desapareceram, 16 ou 17 ou 15 estudantes alemães. Isso nos magoa, mas onde é que está Deus? Deus está onde para deixar uma tragédia dessa acontecer? Deus está dormindo? Está descansando? Está distraído? Está passeando? Como é que Deus deixa que isso aconteça? Mas e se eu? Por favor, vejam com o sentido de meditação, o que eu direi. Isso está em obras minhas, existentes no meu país. Isso foi captado por André Luiz, diante de uma tragédia semelhante ocorrida décadas atrás. E se eu tivesse, em vidas passadas, sido um corsário e associado a séculos meus, tivesse por especialidade o aprisionamento de navios mercantes, em que eu roubasse a carga e depois fizesse o navio ser afundado para eliminar as testemunhas, com toda a tripulação e os passageiros, incluindo aí mulheres, idosas e crianças. Haverá alguma injustiça divina se em encarnações futuras eu estiver dentro de um aparelho que se despedace no ar e que eu seja mergulhado no oceano onde eu fiz parecer ou perecer tantas vidas e vidas passadas? Então, essas tragédias estão relacionadas com o nosso comportamento. É uma lei matemática. Não tem como eu fugir disso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou então é melhor não acreditar na existência de Deus. Mais fácil, olha, não acredito em Deus. Isso é uma fatalidade, foi uma peça, foi alguém que se distraiu, ou se eu contrair, se uma criança nasce com um tumor maligno, como eu mostrei no sábado, isso é uma fatalidade, foi uma mutação ocasional, obra do acaso, e acabou o problema. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Se eu acredito em Deus, eu estou com um problemaço para resolver. Onde é que estava Deus? E os nossos filhos estão querendo saber disso. Nasceu uma criança no Ceará, no Brasil, ano passado, sem braços e sem pernas. As redes sociais enxamearam de mensagem dizendo: Deus não existe. Porque Deus não permitiria que uma criança nascesse sem braços e sem pernas. Dentro da filosofia espírita kardecista cristã, da reencarnação e da lei kármica, o que poderia acontecer comigo se eu fosse um terrorista e enchesse a minha roupa de bombas, explodisse uma torre, ou um avião, ou uma fábrica, ou uma escola, levando comigo centenas de vidas que nem me conhecem, estraçalhando a roupa física que me foi entregue pelo Pai Celestial, para que eu cumprisse alguma missão.
Isso nos leva a considerações que não tem fim, não tem horizonte. O suicídio, por exemplo, houve uma jovem que se suicidou. E foi captada uma mensagem dela através de uma incorporação mediúnica e foi indagada a ela. Filha, irmã, o que mais faz sofrer no suicida? É o sentimento da penetração do projetil de arma de fogo dilacerando seu cérebro? São as queimaduras que o espírito não deixa de sentir enquanto não esgote o seu ou a sua energia vital que ele trouxe para essa encarnação? É a corda apertando seu pescoço, aquele que se suicida pelo enforcamento? Aquele que sente seu corpo dilacerado por ter se atirado de um precipício? Resposta da menina. Tudo isso representa sofrimento inenarrável em linguagem humana. Mas nada se compara. Nada se compara à visão permanente. Não é a visão em um momento ou em outro. É a visão permanente que eu tenho do meu pai e da minha mãe, idosos, sofrendo com fome, sede e frio, e eu não ter um corpo para ajudá-los. Muito bem. Essa é a denominação que a ciência está dando para o que nós sabemos desde os meados do século XIX, não é? Foi captado, foi informado isso a Allan Kardec, ao perispírito. Eles seriam campos energéticos que seriam responsáveis pela forma característica e organização de sistemas, não apenas no âmbito da biologia, mas também nos âmbitos da química e da física. Aqui está Sheldrake, com seus campos morfogenéticos, que se encaixam matematicamente na descrição dos espíritos do que é o nosso perispírito. A nossa forma que molda os nossos corpos, a nossa forma que ordena a evolução das nossas células para que elas possam adquirir a orientação que nós necessitamos para termos essa roupagem física. Então a ciência está se aproximando daquilo que nós já sabemos e explicará. Porque nós precisamos da ciência. As religiões precisam da ciência e a ciência precisa das religiões. Algumas religiões pregam aos seus seguidores que nós existimos aproximadamente há 7.000 anos e que Deus nos criou como nós somos. Não é possível, porque a ciência está mostrando os fósseis, mostrando a nossa evolução. Da mesma forma, a ciência está errada em atribuir ao acaso tudo isso que acontece. Então, as duas vertentes que nos guiam precisam se aproximar. E nessa aproximação estará a solução para todos os nossos problemas. E nós atingiremos níveis de evolução planetária a ponto de auxiliarmos outras civilizações mais atrasadas ainda do que nós próprios. Esse é o nosso destino. Trabalho, evolução, aprendizado, estudo, ajuda. É para isso que Deus nos criou. Aqui é o nosso grupo, e eu chamo a atenção. Em que girava o nosso grupo? A ponto de conseguir uma harmonização tamanha, em que se concentraram em um único grupo 6, 7 ou 8 dos mais raros médiuns que existem. São chamados médiuns de efeitos físicos. Indivíduos que, quando entram em transe, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético batizado por um cientista chamado Charles Richer, francês, prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, como ectoplasma. Em torno de quem que girou a organização desse grupo? Em torno de um homem chamado Luiz da Rocha Lima. É a ele que nós devemos o que nós presenciamos no nosso grupo. Completamente ligado a uma entidade espiritual de altíssimo nível, de altíssima evolução, chamado Frei Luís. Todos nós, ali está meu pai, lá em cima, ali está meu pai, médium de efeitos físicos também, todos nós somos oriundos de um movimento chamado Inquisição. Os senhores estão olhando para um ex-inquisidor que utiliza hoje o ferro e o aço para aliviar e para curar, porque utilizava no passado o ferro e o aço para torturar e matar. Então, esse indivíduo, em vidas passadas, foi um papa.
Isso está descrito no nosso livro Espíritos Decaídos e Materializados, ligado também à Inquisição. Sofreu uma explosão de produtos químicos, ficou quase um ano internado, completamente enfaixado no hospital. Todos os presidentes do grupo Frei Luiz passaram por sofrimentos. Todo presidente de grupos iguais ao nosso passam por algum sofrimento, passam por alguma incompreensão. A responsabilidade desses homens é muito grande. Temos que ajudá-los. Assim como eles são dotados de compreensão para nos compreender. Então nós precisamos dessa ajuda mútua. Porque um conjunto de um grupo como esse não vai poder progredir, cumprir a sua missão somente com os dirigentes. Como seria possível o Orlando sozinho organizar o que ele organizou no sábado? Evidente que ele está assessorado por espíritos que não por acaso estão ao seu lado. E ele estará preparando essas gerações futuras para que o grupo Batuíra não esteja somente por talvez 100 e poucas pessoas aqui. O nosso grupo de Frei Luiz recebe por reunião 4, 5 mil pessoas. Isso fatalmente vai acontecer. Se nós estivermos médios, videntes aqui, como é meu pai, se meu pai estivesse aqui, ele não estaria vendo essas paredes. A multidão de espíritos que aqui estão sendo trazidos por outros espíritos mais evoluídos, para que ouçam o que está sendo dito por mim, ou inspirado por outras entidades através de mim, é muito maior do que a plateia que aqui está. E por que eles estão trazidos? Porque eles não conseguem ouvir o que os espíritos mais evoluídos que ele dizem. Como nós não podemos ouvir o que os espíritos estão nos dizendo aqui, mas quando são trazidos a reuniões sérias, em casas sérias como essa, eles ouvem os espíritos encarnados como nós a falar. E adquirem, uma das perguntas que você me fez na minha reunião, a reunião de materializações serve para alguma forma de doutrinação desses espíritos decaídos? Sim. Sabe como? Nós temos grandes inimigos do passado. É dado, como Frei Luiz permite, que eles nos acompanhem participando de reuniões de materializações para que vejam se o nosso comportamento realmente se modificou para melhor. E muitas vezes nessas reuniões, nas figuras dos enfermos, das crianças doentes, dos necessitados de todas as espécies, são trazidos ex-entes queridos deles. Eles os reconhecem. E veem os seus entes queridos sendo ajudados, sendo atendidos por um grupo aonde está participante, alguém que ele considera inimigo. Como é que eu vou continuar odiando alguém que está ajudando um ente querido meu? Foi o que aconteceu. Nós temos no nosso grupo crianças, mais de 200 lá, acompanhadas de idosos, que foram nazistas e judeus em vidas passadas. Judeus vingadores, buscando vingança, e nazistas que não conseguem se afastar do ódio. Reencarnados como órfãos na mesma instituição. E um desses nazistas, ou desses judeus vingadores, que continuavam buscando a desforra e a vindita, perseguia membros do nosso grupo, porque tinha sido torturado por ele em vidas passadas, nos campos de concentração. O Rocha Lima tentou tudo para poder modificar o comportamento mental dele. Não, vou destruir esse grupo, era o que ele dizia, encarnado nos médios que eram utilizados no choque da matéria para a doutrinação desse espírito. E o Rocha Lima, então, usou a carta da manga, o golpe de misericórdia. Até hoje não sei como ele conseguiu fazer isso. Mandou que fosse trazido um dos meninos que estavam internados no nosso grupo, no nosso orfanato. E aquela entidade, aquele judeu vingador, quando viu o menino penetrar na sala, reconheceu como seu filho. Ou seja, ele estava guerreando, lutando contra uma instituição que estava cuidando do filho dele, órfão, nessa encarnação. Vejam a grandeza, a bondade de homens como esse, que é dada a responsabilidade da dirigência de um grupo sério. Então ele precisa ter compreensão, porque a responsabilidade dele é muito grande. Assim como há de ter, porque veio preparado para isso, compreensão com nossos comportamentos, às vezes equivocados, às vezes mal interpretados. Isso acontece em todos os grupos. Aconteceu no Frei Luiz, acontece no Frei Luiz. E muitas vezes acontece, sabe por quê? Como aconteceu comigo próprio, não vou nem entrar em detalhe porque eu tenho vergonha, para que eu me afastasse do grupo. Aconteceu isso há cerca de 15 ou 20 anos, já não me lembro mais. Quer dizer, a agressão foi tão forte
Quer dizer, você vai sair da sala 1, quer dizer, trabalhando ao lado de Frederic von Stein, porque você, comentários em relação a você é esse. E vou para onde? Não, você vai sentar comigo na mesa, o presidente me chamou e falou isso, não foi o Rocha Lima já tinha desencarnado. Você vai sentar comigo na mesa principal e vai interpretar o Evangelho. Olha, eu não tenho condições disso. Não, você não tem condições você fala tão bem, você não tem condições de interpretar o Evangelho, como é lido na hora que nós abrimos no início da reunião? Talvez, mas eu prefiro começar aonde eu comecei há 20 anos, quando aqui cheguei. E aonde foi que você começou? Eu vou sentar na assistência. Fiquei 3 anos sentado na assistência. Meu pai sairia comigo, porque a primeira coisa do meu pai, vamos sair do grupo. Não, papai. Isso deve ser alguma aprovação. Eles estão nos testando. Provavelmente haverão missões mais importantes serão colocadas nas nossas mãos. Vamos permanecer aqui. Aqueles que nos atacaram se afastaram, não é? Com rixas profundas. E se eu tivesse me afastado, eu hoje não estaria aqui. Eu não teria absorvido a missão de escrever esses livros que saem quase automaticamente, Deus sabe de onde. Eu leio, de onde foi que eu tirei isso? Parece que você está sendo ditado nos teus ouvidos. Isso pode ser interpretado individualmente por qualquer um de nós. Não é só num grupo espírita, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso lar, junto daqueles que nós estamos hoje como companheiros familiares. Tudo isso é possível. Então, se aconteceu o que acontece no Grupo Frei Luiz até hoje, é graças a esse homem que transmitiu para as gerações que o sucederam o mesmo comportamento. Eu não vou agradecer toda a gentileza que eu tenho recebido desde que aqui cheguei. Eu vou deixar que Frei Luiz agradeça. O que os senhores ouvirão agora está num livro chamado Parnaso de Além Túmulo, e é uma oração captada por Amaral Dornelas. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus e obrigado a todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Obrigado ao nosso professor André Luiz. Este momento passo por aqui e eu tenho que acrescentar e depois eu peço.
Bruno. Estão envolvidos nessa energia, nessa vibração. É importante todos lembrarmos que tudo que estamos fazendo aqui é para a nossa própria felicidade. Nós estamos aqui na Terra para aprender o amor. Não há como sermos realmente felizes sem que a gente abra o nosso coração e faça o nosso melhor. O Orlando colocou aqui 10 minutos para envolver, e nada tenho a completar a fala do Paulo César sobre materialização, mas o que me foi pedido aqui é que todos nós possamos sentir tudo que o Dr. Paulo César apresentou sobre materialização, sobre essa energia, sobre esses campos morfogenéticos, e porque nós aprendemos na prática. A teoria, em seguida agora a prática. E com isso, nós vamos lembrar do que algumas palavras do Cristo, quando ele diz: amem a Deus sobre todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento, brilhe vossa luz. Vós sois deuses. Mulher, onde estão os vossos acusadores? Eu também não lhe condeno, mas vá e não peques mais. E tantas outras palavras nos chamam a responsabilidade de sermos felizes. Tudo que nós formos fazer na vida, na empresa, na escola, no grupo religioso, deve ser feito com total felicidade. Ser feliz durante o trabalho. Aí a gente começa a sentir essa energia, esses campos morfogenéticos. Ser feliz, inclusive com as pessoas com quem não nos damos bem, porque elas são verdadeiras escolas para nós. Vivenciarmos essa prática do amor. Porque amar é respeitar. Amar é olhar nos olhos. Amar é não olhar com superioridade e nem se sentir inferior, mas é sentir que nós temos algo a aprender com aquela pessoa que está conosco, e nós também temos algo a doar para ela. Amar é falar o bem quando dá vontade de falar mal daquela pessoa. Amar é tratar as pessoas com a mesma energia quando segura um bebezinho no colo. Quem nunca segurou um bebezinho no colo? O que é que nós sentimos quando um bebê está nos nossos braços? Nós sentimos cuidado. Nós nos ligamos à fragilidade do bebê. Nós até fazemos brincadeiras. Em relação aos adultos, é nós apenas, na verdade, sentir um cuidado com as pessoas que estão conosco. Porque com o bebê, nós ajudamos sem esperar recompensa. Nós damos sem esperar retorno. Então, em relação ao próximo, ou a quem está distante, é nós darmos sem esperar nem o reconhecimento inteligente do outro. E no YouTube encontraremos uma entrevista de Francisco Cândido Xavier,
onde lhe perguntam o que é amar. E ele responde que é amar, que na verdade, se ele te perguntaram se ele tivesse que dar uma mensagem para toda a humanidade, o que ele falaria? E ele diz: se eu tivesse a possibilidade, porque eu não teria esse mérito, mas de falar à humanidade inteira uma palavra ou uma mensagem, eu diria a todas que elas pudessem amar uns aos outros como eu vos amei, que foi a frase de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, resume tudo o que o Cristo vivenciou. Porque amar ao próximo vem um complemento de como ele nos amou, sem esperar nada em troca, nem mesmo reconhecimento inteligente do outro em relação à nossa atitude, mas é com o coração aberto, amar sem esperar nada em troca, amar e fazer, ajudar, construir, materializando essa energia, porque nós vibramos um campo energético. Esse campo envolve as pessoas que se aproximam de nós. Quando com raiva, afastamos, irradiamos um campo que afasta. Quando nós respeitamos, nós criamos um campo que sai do nosso coração, um campo que a pessoa se sente acolhida. Ela sabe que nós estamos ouvindo e vendo. Ela se sente amada. Nós estamos atentos. Quando sentimos alegria, a alegria, ela irradia um campo que multiplica no outro algo bom, mesmo que ela esteja triste. Portanto, amigos, queridos companheiros, vivamos felizes cada momento. Busque, porque nós somos a fonte, busque essa fonte interna para projetar um campo. O nosso quarto tem um campo, nossa sala tem um outro campo, porque são muitas pessoas ali. Todo o ambiente aqui é formado com um campo morfogenético, ou um campo espiritual, ou um campo quântico, que é a minha área. Nós físicos pensamos nesses campos, que são denominações diferentes para a mesma coisa. E que campo é esse? É um campo que sai do nosso coração, do nosso pensamento. Pensemos em alguém agora que sente muito amor. Nesse momento, pense em alguém, por gentileza, que você sente muito carinho. Lembre-se de alguém. Que é alguém precioso. Existe alguma palavra que conseguiria resumir o que você está sentindo por essa pessoa? Nem as palavras conseguem, porque isso é um campo, é sentimento. E é com esta energia, com esse campo, nós vamos multiplicar agora, e com esse mesmo amor que sentimos por essa pessoa, agradecemos a grande força do universo, campo que irradia um campo de amor infinito em todo o cosmos e direcionado a esse planeta Terra, que esse campo de amor, que nós somos fontes também, pedimos que esse amor desta sala possa irradiar para todos os locais de nossa saudosa casa Portugal. Esse país luminoso de muita luz. Que com esse amor, grande força do universo, permita que vossa bondade nos faça bons. Que tua luz nos ilumine. Que o teu labor nos faça trabalhar. Que tua sabedoria nos
faça saber, que o teu amor nos faça amar. E que tu, morando em nós, Pai, a renúncia seja um contentamento, a caridade uma norma de vida, a educação um hábito para a nossa saúde. Que a alegria seja nossa gratidão por tudo que nos favorece. E pedimos que, para que nós consigamos melhor ser instrumento do teu amor, projete em nós o teu campo, Pai Criador, limpando-nos da cabeça aos pés neste momento. Que a tua luz desça sobre nossa cabeça, passando pelo nosso cérebro, descendo para a nossa garganta, para que nossas palavras conduzam a tua paz. Que os nossos olhos sejam bons. Que desça sobre nosso tórax cardíaco. Essa luz se irradia nossos braços, corpo todo, pernas, até a ponta do pé. Renovando nossa vitalidade energética. E que toda esta casa, em especial o Sr. Orlando, Rosarinho, demais trabalhadores dedicados dessa casa, que também recebam no nosso coração o nosso obrigado, nosso amor, nosso carinho, pela coragem de desempenharem essa temática da materialização neste ambiente, no movimento espírita. Envolva toda esta casa. Pedimos também por todos os trabalhos aqui realizados e por nossos lares, que raios de luzes sejam projetados e enviados para as nossas casas, para que tenhamos uma ótima noite de descanso e uma noite de sono tranquilo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim